O livro de Daniel, citado por Jesus algumas vezes, portanto, ele citou vários dos profetas, né? Falou de Elias, citou parte do profeta Isaías, mencionou parte dos Salmos, falou de Jeremias, mas Daniel, ele também fala com bastante firmeza. É um livro extremamente interessante, diferente dos outros. Quando for estudar, vocês vão ver, por exemplo, que eu faço questão de ministrar Gênesis, Isaías, Daniel e Apocalipse, porque são livros que você tem um entendimento todo especial. E Daniel, ele narra um período de 70 anos da história de Israel no cativeiro em Babilônia. E quando chega uma altura em que Daniel, depois de consultar as profecias de Jeremias, ele vê que o tempo já tinha sido alcançado, então ele entra em oração para Deus libertar o seu povo. E aqui no capítulo 11, em que ele traz uma série de profecias que vão desde Dário, que era o rei naquela altura, até o fim dos tempos, ele aqui se refere a um grupo chamado de violadores da aliança. Então, nós precisamos entender que esses dois tipos de pessoas, infelizmente, de um lado, eles fazem parte do povo de Deus. São aqueles que são fiéis à aliança e aqueles que, infiéis, violam a aliança. Deus, na sua essência, ele é um Deus pessoal. Ele não é um Deus coletivo, ele é um Deus pessoal. E se você observar, desde o Éden até o fim dos tempos, ele se revela de maneira diferente de uma para outra pessoa. Por exemplo, e não só pessoas que eram do seu povo. Por exemplo, Isaías profetiza acerca de Ciro quase 200 anos antes de Ciro nascer. Agar, que era uma escrava foragida, lá em Gênesis, ela conheceu Deus como Deus que vê e se deixa ver. Portanto, existe toda uma relação pessoal entre o ser humano e Deus. E é essa relação que faz a diferença. Vocês vão observar que muitas pessoas, elas tiveram uma revelação de Deus em alturas difíceis da sua vida. Alguns foram levados ao deserto, como por exemplo Moisés, para poder ter uma revelação de Deus. E quando essas pessoas tiveram um conhecimento de Deus, a sua visão ficou maior. Se você vê o livro do profeta Ezequiel, por exemplo, Ezequiel, quando ele vê aquilo que se conhece como o trono móvel de Deus, ele não tem como explicar aquilo que ele está vendo. Eu vou estar passeando aqui pela Bíblia, pegando alguns exemplos de pessoas que tiveram uma revelação de Deus. Por exemplo, Adão, primeiro homem, ele conhecia Deus como, não só como Criador, mas como um companheiro de conversas. Você observa no capítulo 3, e vamos falar sobre isso quando formos estudar a história da criação. Eu vou separar Gênesis e histórias, Você vai ver no capítulo 3, versos 8 e 9, que diz que na viração do dia, ou seja, quando o dia estava para terminar, Deus vem à procura de Adão, como era o costume, para eles terem aquela conversa que o próprio Adão diz que Deus trazia os animais e Adão dava a eles o nome que achava que eles deveriam ter.
Então, era esse Deus que Adão conhecia. Um Deus camarada, um Deus amigo, um Deus que ele podia ver, que ele podia conversar, porque Adão estava em estado de pureza. E quando ele peca, então ele conhece um Deus que, eu vou dizer a você, não queira você conhecer esse Deus. Conhece um Deus juiz inflexível. A justiça de Deus, ela é inflexível. Ela não tem alternativas. E quando Adão peca, e após ele ter a oportunidade de reconhecer o seu pecado e pedir perdão, e não faz isso, ele então conhece uma face de Deus que é uma face terrível. Quando Deus o expulsa do paraíso, amaldiçoa a terra, determina que a partir daquela hora Adão era um ser mortal, não desfrutaria mais dos benefícios do paraíso, onde ele não precisava trabalhar, embora ele tivesse recebido ordem de trabalhar. E esse é o problema, talvez, foi porque Deus disse para ele guardar e trabalhar no jardim, e ele não fez nenhuma coisa nem outra. Agora diz assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Quer dizer, mudou tudo. E mudou de tal maneira que os próximos 950 anos de Adão, ele foi um homem profundamente amargurado. Você não vê mais Adão mencionar o nome de Deus. Adão desaparece. O nome do Senhor começou a ser invocado depois que morre o Abel, Caim vai embora, nasce o outro filho de Adão, e o filho desse filho de Adão diz que quando nasceu Enos, né? Foi Enos? Hein? Enos ou Sete? Enos. Foi que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Isso foi mais ou menos, irmãos, aí uns 250 anos depois que Adão foi expulso do paraíso. Vejam só todo aquele período, e em nenhum momento você vai ver que aparece Adão de alguma forma mencionando o nome do Senhor. Porque ele conhecia um Deus que todo mundo quer conhecer. Ah, Deus está comigo. Ah, onde eu vou, Deus está... até escreve no carro. Esses dias agora eu vi alguém, não sei, escreveu, Deus é o meu sócio. É por isso que tem negócios que afundam da noite para o dia. Como é declarar que Deus é o sócio dele, coloca para já, comete um erro gravíssimo, por nome bíblico e santo em negócio mundano. Bazar, Shekinah, não sei o que. Irmãos, isso são coisas santas. E aí aquela pessoa comete um erro, e Deus é meu sócio. O diabo vai lá: olha, esse teu sócio aí acabou de pisar na bola. Feio. Eu vou arrebentar com ele. Deus não pode dizer nada. Então, é preciso ter muito cuidado nessa nossa relação com Deus. É preciso buscar conhecer. E você, para conhecer Deus, você precisa estudar a palavra dele. Para você ver que ele não é aquele companheirinho, ele não é o teu coleguinha. Para uns, Deus é um escravo de luxo. Que a pessoa dá ordem e Deus tem que obedecer. Para outros, Deus é um velho, zangado, da cara vermelha, barba branca, com um raio na mão pronto para castigar. Deus também não é isso. Então você precisa conhecer. Por isso que o título dessa mensagem é: você conhece teu Deus? Essa é a segunda, porque a primeira eu preguei logo no começo da pandemia.
Deixando de lado Adão, vamos falar com o segundo homem mais velho da Bíblia, Jó, que segundo consta, Moisés escreveu acerca dele. A história de Jó é uma história tão antiga, certamente anterior a Abraão, e Jó conhecia Deus apenas de ouvir falar. No entanto, a Bíblia diz, se você ver lá no livro de Jó, no capítulo 1, que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E Jó, continuamente, ele sacrificava ao Senhor. Mas apesar disso, ele não tinha um conhecimento de Deus como deveria ter. Depois que ele é provado, quando ele é provado, ele pede a morte. Nada contra isso aí, porque ele se sentiu sem apoio, perdeu os filhos, tudo num dia só. Perdeu os bens, perdeu o gado, perdeu tudo. Tudo. Daí uns tempos ele perde a saúde, fica um esqueleto cheio de chagas. Aparecem 3 amigos que ninguém merece ter. Quem tem amigos como aquele não precisa ter inimigo. Que levam um tempo só batendo no Jó. E aí quando aquilo chega no auge, ele abre a boca. E antes que ele peca, Deus vem e diz assim, eu vou te fazer algumas perguntas. Deus diz assim, quem é esse que abre a sua boca e fala sem conhecimento? E aí Deus faz para Jó cerca de 60 perguntas, variando de versão a versão, 61 a 63 perguntas, que Jó não consegue responder. Então, depois dessas perguntas, lá no capítulo 42, verso 5, ele diz assim, eu conhecia Deus apenas de ouvir falar. E quanta gente que conhece Deus só de ouvir falar? Eu entrei uma vez numa favela lá no Rio de Janeiro, controlada só por traficantes. Desde a hora que você entrava, já tinha um olheiro, era um miúdo com um rádio. Quando nós entramos ali, de dia, logo veio um senhor, nesse tempo ainda tinha uns telefones de Motorola que parecia um tijolo desse tamanho assim, já era antena pequena, né? E ele veio falar, mas muito simpático e tal, bom dia e tal. Vamos aonde? Vamos aqui, somos pastores, nós temos um terreno, pastores, tá bom, então espera aí. Ele ligou para lá e falou, olha, vocês vão aqui, tem uma valazinha, acenda o farol, quando chegar naquela vala, parem, vão vir 2 rapazes, não se assustem, com a aparência deles, e eles vão falar com vocês. Quando fomos lá, vieram 2 rapazes, cada um com um fuzil R15 aqui no peito. Aí, pastores, pastor. Aí, o que ele disse? Não, pastor aqui pode entrar, a minha mãe é crente. Quer dizer, ele conhece Deus através da mãe. A mãe era crente, mas ele próprio não conhece Deus, ele sabe que a mãe dele é uma pessoa que é crente, uma pessoa que ora, mas ele não tem relação com Deus. Você precisa conhecer Deus. No capítulo 6, verso 26 de Daniel, por exemplo, você vai ver que logo depois que Daniel é milagrosamente poupado lá na caverna, na cova dos leões, Dário ficou tão maravilhado, tão impressionado, que ele, depois de uma noite estressante, que ele gostava muito do Daniel, ele baixa um decreto. E nesse decreto ele determina que em todo o seu reino as pessoas prestem culto ao Deus de Daniel. Então ele conhecia Deus como Deus de Daniel. Uma perguntinha básica aqui. Quando você está aí trabalhando no teu dia a dia, lá na escola, as pessoas podem conhecer Deus como o Deus do Macaia, o Deus do Beto, o Deus do Marcos, hein? O Deus do Beni.
Podem conhecer? É só uma pergunta, não se ofenda. O Deus, você que está me vendo aí pela internet, será que as pessoas conseguem ver Deus em você? Será? Eu me recordo que uma vez eu voltava de uma viagem com a minha família, tínhamos uma outra família conosco, e um pneu do carro furou, e nós paramos ali, tinha ali uma borracharia, alguém que consertava pneus, e começamos ali, já eram umas 4 e tal da tarde, eu vi que eu estava para poder perder a hora do culto, mas não estava, eu olhou e disse para mim assim, o senhor é crente? Eu disse, graças a Deus eu sou. Ele disse, eu também, a paz do Senhor. Aí eu disse, olha, esse senhor também que está ali é crente. Ele falou, esse é crente? Ah, não é crente não. Não tinha trocado uma palavra com ele. Ele disse, você e a tua esposa, eu vi que vocês são crentes, mas esses dois aí não são não. Como é isso? Que mistério é esse? Por isso que Daniel escreve, quando fala acerca do fim dos tempos, e é importante você que me ouve, seja aqui, em Angola, Moçambique, Portugal, no Brasil, na Europa, em qualquer parte do mundo, você saber de uma coisa, que Daniel faz a separação entre 2 tipos de pessoas que estarão nesse tempo, os violadores da aliança e aqueles que conhecem o seu Deus. Será que você conhece o teu Deus? Jacó não conhecia Deus. Ele ouvira certamente a história, porque ele conheceu o seu avô. Quando Abraão morreu, Jacó tinha 15 anos de idade. Possivelmente ele conheceu o seu avô. Deve ter ouvido dele a história da criação. Mas ele não conhecia Deus. Ele, quando seu pai manda que ele saia lá em Gênesis 28, porque Esaú tinha ameaçado matá-lo, e ele sai na primeira noite que ele passa, ele tem uma visão, ele deita, dorme, e ele vê uma escada posta entre o céu e a terra, que na verdade tipifica, né? Os estudiosos judeus, eles têm um entendimento de que Jacó viu, na verdade, foi a sala do trono. E ele diz assim, quão terrível é esse lugar. Deus estava aqui, eu não sabia. Esse lugar não é outro senão a porta do céu. Aquilo mexe tanto com Jacó que ele faz um voto para toda a sua vida. Vamos lá ver o voto que Jacó fez. Esse voto faz quem tem conhecimento de Deus. Quem tem uma revelação de tal ordem que ele já não consegue mais ser o que era antes. Ele continuava Jacó? Sim. Ele continuava Jacó. Partiu, pois, verso 10 do capítulo 28. Jacó de Berseba foi-se a Harã, e chegou ao lugar onde passou a noite, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. E disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Deus não disse, eu sou teu Deus. Por quê? Porque Jacó não tinha nada com ele. Deus queria que ele tivesse. E aí, depois que Jacó vê tudo isso, ele fica tão admirado, porque Deus fala com ele assim, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Acordando, pois, Jacó disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Quão terrível é esse lugar! Esse lugar não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Irmão, esse negócio de a porta dos céus é uma coisa seríssima. Os judeus dizem que Jacó descobriu que a porta do céu está em Jerusalém. Não foi lá que Jesus nasceu? Não foi de lá que ele subiu ao céu? Não é lá que ele vai descer?
Então, se tem algum lugar na terra que pode ser chamado de a porta do céu, justamente é Jerusalém, porque lá se tornou depois, em tempos depois, Jerusalém, e o lugar onde ele ungiu é exatamente onde o templo foi construído. Por quê? Porque ele passou a ver, 20 anos depois, ele não roubava seu sogro, ele não fazia nada. E Deus disse para Jacó: Jacó, já é hora de você ganhar alguma coisa. Faz uma proposta para o teu sogro. Manda ele separar todo o rebanho dele, tirar tudo que é branquinho é dele, tudo que for malhado, pintado, é teu. Era uma coisinha de nada. Daqui a pouco, a maior parte era malhado e pintado. Aí o Labão disse: não, você está me enganando. Eu quero os malhados e pintados. Os brancos são teus. Passou um pouquinho de tempo, a maior parte já era branco. Por quê? Porque a promessa de Deus, quando você tem relação com Ele, a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Jacó foi para lá porque seu pai ordenou. Jacó sai de lá porque Deus manda sair. E no caminho, na volta, ele teve um encontro na ida e teve um encontro na volta. Na ida, ele viu a glória de Deus. Na volta, ele lutou com o anjo do Senhor. Mas quando ele luta com o anjo do Senhor, e mesmo ferido, ele disse: eu não sei onde foi como Jacó agarrou o anjo. Ele agarrou o anjo de tal maneira que o anjo se viu apertado ali. E disse: como é o teu nome? Jacó. Não, você não é mais Jacó. Você era Jacó até aqui. A partir de agora, você será Israel. Porque você lutou com Deus e você conseguiu tocar o coração de Deus. Então, sabe, irmãos, eu não conheço assim na Bíblia um exemplo de uma pessoa tão carnal como Jacó. Enganou o próprio pai, enganou o irmão. Ele só não enganou a sombra porque não dava para poder enganar a sombra dele. Mas quando ele tem esta revelação, muda. Por que é um novo nome escrito na glória? Por que Jesus disse que nós teremos um novo nome? Porque quando a pessoa é mudada, o seu nome também muda. O nome que está no céu não é Eliel, com certeza. Nem quero que seja. Esse é o nome aqui da terra. Lá tem outro nome. Então, quando Jacó tem uma revelação da glória, ele se rende à majestade de Deus. Passando um pouco para frente, porque eu não quero me demorar muito, Elias, por exemplo, que não escreveu nenhum livro, interessante, né? Um homem com uma obra gigantesca, não escreveu nenhum livro. Ele não é exatamente um... Sabe o que é? O Elias não tinha, né? Alguém para andar com ele, escrever, nem nada. Mas ele conheceu um Deus de presença forte. E a voz de Elias era fogo, era saraiva, era trovoada, cai fogo do céu, mata 50. Elias era assim. Ele era radical. Imagina, ele sozinho, não sei com que força, ele matou 850 homens, 400 mais 450 de uma vez só. Aí, por causa da ameaça de Jezabel, como é que é o homem, né? O homem que tinha tanta relação com Deus, alimentado por corpos. E depois que o ribeiro seca, vem o anjo, cozinha para ele e faz... Sabe o que é isso, Marcos? O anjo vinha assar pão para você. Alguém vai dizer: poxa, eu sou mesmo, eu tenho cartaz no céu. Elias nem ligou para isso. Ele não estava acostumado com esse Deus que cuida de detalhes. Ele só conheceu um Deus violento, um Deus radical, um Deus que mata, um Deus que faz o cara virar fumacinha. Então ele come aquela comida e não pergunta sequer para o anjo: escuta, por que essa comida toda? Ele caminha, irmãos, estima-se que Elias caminhou quase
ou mais de 1.000 quilômetros, 40 dias e 40 noites. Que energia que ele teve. Entra numa caverna e ali, o que ele vê? Ele vê aquilo que ele conhecia. Ele vê vento forte, ele vê fogo, ele vê tempestade, e Deus não estava lá. E Deus ficou assim, até que uma voz mansa, que ele não conhecia, que ele não estava acostumado, que faz aqui, Deus? Então, já no fim do seu ministério, no apagar das luzes da sua vida na terra, é que Elias foi ter uma revelação de Deus que mudou muita coisa. Ele descobriu um Deus que dá ordens e quer ser obedecido. O que faz aqui, Deus? Ah, Senhor, só fiquei eu. Ainda querem me matar. O único fiel sou eu. Senhor, é aquele crente que é só ele, mas ninguém na terra. Ele se julga aquela cerejazinha que enfeita o bolo. Ele é tudo, é só ele, mais ninguém. Cuidado, cuidado. Você pode ser uma pessoa muito usada por Deus, você pode ter muitos dons, e isso pode colocar em risco até a tua salvação, porque o orgulho espiritual destrói. E Deus não queria que Elias perdesse a carruagem que estava para vir. A carruagem estava próxima. Mas onde ele estava, ele não ia conseguir ver a carruagem. Dentro de caverna, escondido aí nesse trabalho que você... eu estou aqui desgraçadinho, miserávelzinho, né? Pandemia para cá, e não sei o que para lá, e... Deus não, olha, o que Deus tem para ti não é desse buraco onde você está se enfiando, não. Mas Deus também é um Deus resgatador. Deus é um Deus companheiro. Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que cuida. Ele foi lá. Imagina, podia ir um outro profeta. Não. Deus foi lá falar com ele. E faz aí aquela pergunta clássica. 1 Reis, capítulo 19. O que faz aqui, Elias? Vamos ver esse trecho. Esse trecho é muito bonito. Muito bonito mesmo, esse trecho. Verso 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Uns dizem que esse Horebe aqui é o Sinai. Se é o Sinai, é lá no Egito. Então ele saiu até do território de Israel. E lá se foi ele. Mas Deus não mandou ele se enfiar no Egito. Deus não mandou ele para lado nenhum. Deus tinha uma tarefa que ia realmente exigir força da parte dele, que era a última missão dele na terra. E aí lá dentro Deus viu, olha, esse meu profeta aqui não está andando bem. E eis que à noite, porque ele foi dormir, ouviu uma palavra que faz aqui Elias. E então falou, Senhor, eu sou zeloso, tal, porque mataram, derribaram, esfolaram. E Deus falou, sai e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, e fendia os montes e quebrava aquilo que Deus estava acostumado, mas o Senhor não estava no vento. E depois um terremoto, o Senhor também não estava no terremoto. E depois um fogo, mas ele não estava no fogo. Quer dizer, aquilo que Deus estava acostumado, com coisas violentas. De repente você se acostumou a ver Deus de uma só maneira. Ele deve ter ficado admirado, será que realmente foi Deus que falou comigo? Mas então uma voz mansa lhe faz nem
consigo imaginar o que é uma voz mansa de Deus, né? Que faz aqui, Elias? E ele repete. E Deus então dá a ele a ordem que era para ele ter começado a cumprir 40 dias atrás. Vai e volta pelo teu caminho. E tal, e depois de tudo isso, Deus fala para ele ainda assim, ó. Também eu fiz ficar em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Quer dizer, como cada pessoa tem 2 joelhos, então 3.500 pessoas em Israel que não se dobraram. Elias não estava sozinho. Ele achava que ele era o único, e ele não era. E tinha lá 3.500 pessoas que não tinham a mesma comunhão que ele tinha, não tinham a mesma revelação que ele tinha, mas que eram fiéis. Às vezes tem gente que só porque jejua critica quem não jejua. Só porque já leu a Bíblia critica quem nunca leu. Sabe, nós não estamos aqui para ficar julgando nem criticando. Que quem conhece Deus como Ele é, sabe que isso não é o nosso trabalho. Aí Elias sai, e a primeira coisa que ele faz, né? Ele joga a capa sobre o Eliseu, que foi o seu sucessor. Eliseu, por sua vez, também não conhecia Deus. Ele sabia que Elias era um homem de Deus, mas ele não tinha experiência com Deus. Quando ele começa o seu ministério, logo depois que acaba Reis, começa a 2 Reis, capítulo 2, você vai ver que quando Elias sobe, que fica só a capa, ele vê, a capa está aqui, o Jordão está ali. O que ele faz? Ele bate no Jordão com a capa e dá um grito: onde está o Senhor Deus de Elias? Porque ele só conhecia o Deus de Elias, assim como o Dário conhecia o Deus de Daniel. Mas pelo menos, ele falou o nome do Deus certo. Não é como aqueles filhos lá do Cefas, né? Que foram expulsar o demônio. Eu te expulso em nome de Jesus que Paulo prega. Parecia até bonito, né? O demônio disse: eu conheço Paulo e conheço Jesus, mas vocês quem são? E dão uma surra neles, apanharam o demônio, porque eles não conheciam Deus. Então, quem se mete a usar o nome de Deus sem conhecer, vai tomar surra de demônio. A partir daí, tudo que acontece com Eliseu, você pode ver, Eliseu, porque ele pediu para Elias, ele queria ter porção dupla. E teve. Estão catalogados 8 milagres de Elias, Eliseu 16 milagres. Que até depois de morto, depois ele estava de osso branco, caiu alguém sobre a sepultura dele e ressuscitou. Imagina como Deus é, porque Elias disse: se você estiver comigo quando eu for arrebatado, isso vai se cumprir na tua vida. Deus honrou a palavra do Elias e Deus honrou o pedido de Eliseu. Por quê? Porque Deus é um Deus que honra aqueles que servem a Ele. Você não tem que estar preocupado com quem está te perseguindo. Leva isso ao Senhor. Apresenta ao Senhor isso. Aquele entrave na tua vida, leva ao Senhor. Hoje nós vamos invocar aqui as bênçãos de Deuteronômio 28. Por quê? Porque eu creio que o Deus que estava lá no deserto, que usou Moisés para proferir essa profecia, esse Deus está aqui hoje para fazer cumprir. E vamos invocar essas bênçãos e vamos determinar que elas aconteçam. Que este é o nosso Deus. Para encerrar, os discípulos e o apóstolo Paulo conheciam apenas a lei de Deus. Conheciam a lei. Como de resto, a maioria dos judeus só conhece a lei. Mas quando eles conheceram o Deus da lei, a vida deles mudou. Primeiro, por exemplo,
Natanael debaixo da figueira, ele era um estudioso da palavra. Alguém diz, Natanael, vamos conhecer ali o Nazareno. Ele se sai para assim, será que alguma coisa boa pode sair de Nazaré? Quando Paulo manda Tito lá para aquele lugar lá, o Tito diz assim, essa gente aqui fala que eles são tudo de ruim, ventres preguiçosos, bestas ruins, tudo, sabe? E Paulo disse, é por isso que você foi para aí. É por isso que Deus te quer ir. Então, depois da primeira pesca maravilhosa, Pedro, que era um homem bruto, sim senhor, eu não conheço pescador refinado. Se tem algum, até hoje eu não conheci. O linguajar deles é próprio. É uma palavra que presta e 10 palavrões. No mínimo. E parece que aquilo contamina, porque o pessoal que vende peixe apanha aquilo tudo ali também. Pedro, quando olha para o peixe, para a rede cheia de peixe, e olha para Jesus, ele descobre que ele era um lixo em figura de gente. E ele fala assim, Senhor, te afasta de mim porque eu sou pecador. Ele descobre um Deus santo. Deus diz o quê? Os vossos pecados fazem separação entre vós e mim. Não é a cor da pele, não é o fato de ser rico ou pobre, bom ou mal. Não, é o pecado que faz separação. E para você poder se aproximar de Deus, primeira coisa, tem que reconhecer que é pecador, que você está sujo, precisa ser limpo. Por isso que o apóstolo escreveu, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, todo. Porque se não for isso, não tem como. Então, Pedro tem uma revelação da santidade de Deus quando ele olha. Jesus estava vestido de maneira simples, ali, na praia. Tinha usado o barco de Pedro como lugar para poder pregar para aquela multidão. E fala para ele, Senhor, não pode ficar, Senhor, eu sou pecador. Mas um judeu, irmão, dizer que era pecador, ele podia até ser apedrejado. Mas diante de Deus não tem escusa, diante de Deus não tem essa coisa de, sabe, quando você tem a revelação de Deus, você sabe que você é carne, e que essa carne tem que ser transformada, Deus tem que limpar, Deus tem que purificar, e só é possível hoje através do poder do sangue de Jesus. Não é religião, não é nome de igreja, não é título de pastor, de nada que faz diferença. Eu sou obreira da Universal. Eu sou diaconisa da Assembleia de Deus. Você não é nada. Quando você começa a falar isso, aí está provado que você precisa de transformação na tua vida. Paulo era um homem feroz, violento, briguento. Se você ver, por exemplo, aqui, Mateus 8, 27, vamos começar a explorar agora aqui o Novo Testamento. Mateus 8, 27, diz assim, 24 diz assim, eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele lhes disse, por que temeis? E levantando-se repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E os homens maravilhados disseram, quem é este? Que até o vento e o mar obedecem. Eles não conheciam, estavam ali porque Jesus era alguém diferente. Eles não viam Jesus como Deus. Que, aliás, isso é muito difícil para o judeu, né? Eu estava vendo, se o pastor Juninho está tendo aulas de hebraico, eu tive acesso a uma parte da aula dele. O homem que dá a aula, ele não fala o nome de Deus, e diz mesmo
Nós retiramos as vogais para que ninguém possa pronunciar o nome de Deus, o nome santo. Nós chamamos Deus de Hashem ou Adonai, e that's it. E eles aqui, o Senhor precisava que eles tivessem o entendimento de que Ele tinha autoridade na terra que só Deus pode ter. Quem é este? Mas não, né? Não chegaram, né? Até que no capítulo 16, verso 18, Pedro, mais uma vez Pedro, graças a Deus, né? Quando Jesus pergunta assim, chegando às partes de Cesareia, interrogou os discípulos dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, Jeremias. E vocês? E Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui ele teve a revelação de Jesus como Cristo, portanto Cristo é ungido, é separado, Messias e Filho de Deus. Mas isso é tão simples. O que faz diferença entre salvação e condenação é exatamente você reconhecer que Jesus é o Cristo. Mas para a lei isso era uma coisa inviável. Mas para nós não é. Ou você que me ouve aqui ou à distância, para com a tua arrogância espiritual, com o teu orgulho espiritual e te rende ao fato de que Jesus Cristo é o Messias, é o ungido, é o Filho do Deus vivo, ou então você não tem salvação, porque quem não reconhece Jesus como Senhor não pode ser salvo. Não pode ser salvo. Pedro disse: tu és o Cristo. A mulher samaritana, irmãos, interessante, né? Uma mulher que nenhuma das irmãs aqui, com certeza, vocês têm muito boa gente, vocês iam querer evangelizar aquela mulher, se fosse vizinha dela, mas não ia mesmo, mas de jeito nenhum. Já tinha tomado o marido de 5. Ela era uma tomadora de marido alheio. Hein? Mas ela disse para Jesus, ela sai e diz: olha, esse que eu vi ali, ele é o Messias, ele é o Cristo. Isso tudo por quê? Porque Jesus parou para conversar com ela e disse para ela: mulher, se tu pudesses conhecer o dom de Deus, a revelação de Deus, a santidade de Deus, tu ias saber quem é essa pessoa que está falando contigo. E no decorrer da conversa, porque a revelação, nós não estamos prontos para a revelação completa. E quando ela recebe a revelação completa, ela larga o cântaro ali, o cântaro ficou largado, ela corre para a cidade, se tornou uma evangelista. Toda a cidade foi atingida pela força do testemunho dela. Por isso que Deus quer que você o conheça. O maior missionário, o maior evangelista depois de Jesus, o apóstolo Paulo, era um perseguidor terrível. Vamos lá para o livro de Atos para encerrar. Atos dos Apóstolos, começando, portanto, do capítulo 10. Aqui mais uma vez Pedro, né? Pedro, a partir do verso 9, Pedro tem aquela revelação em que ele vê aquela voz: Pedro mata e come, e diz assim: eu não como nada imundo. E o Senhor diz para ele assim: não chames de imundo aquilo que Deus purificou. Deus purifica o imundo. Por isso que Deus salva
toda criatura. Não importa o que você fez, nem o que você é. Deus quer salvar você, Deus quer limpar a tua alma, Deus quer perdoar os teus pecados, Deus quer fazer você uma nova criatura. No capítulo 9, verso 5, por exemplo, diz aqui, começo do capítulo 9, Paulo respirando ameaça. Paulo era um fariseu, né? Pediu cartas e tal, e vai a caminho de Damasco. Portanto, ele estava já próximo, ele estava dentro da Síria, ele estava longe de Jerusalém, né? Subitamente o cercou um resplendor e caiu em terra, e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Paulo descobriu que ele estava perseguindo as pessoas erradas. Ele descobre um Deus que estava interessado na vida dele. Todo o conhecimento dele como fariseu não era nada até a hora que ele conheceu o amor de Deus. Ele conheceu a santidade, ele conheceu Deus como Deus é. Por isso, tudo que acontece com Paulo a partir daí, por exemplo, no capítulo 27 e 25, eu já estou concluindo, falta pouquíssimo mesmo aqui, quando está para acontecer aquele grande naufrágio. Diz assim: portanto, ó varões, tem de bom ânimo, porque creio em Deus que é de acontecer assim como a mim me foi dito. E escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 1, e verso 12, Paulo complementa dizendo assim, ó: por cuja causa eu também padeço isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Portanto, quem conhece Deus, a sua fé não vacila. Ele sabe que a sua fé está colocada na pessoa certa. Nós não precisamos de ir atrás desse ou daquele. Você não precisa de ninguém para interceder por ti. Você não precisa de nenhum homem para... Você só precisa de conhecer Deus, se relacionar com Ele e confiar nele. Porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, são 7 montes que não se abalam, mas permanecem para sempre. O justo viverá da fé, diz a Bíblia. E se ele vacilar, a minha alma não tem prazer nele. Porque o que é a fé? A fé é a firme confiança das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Isso só pode ser possível em Deus. Então, meus amados, eu repito a pergunta para você. Você conhece o teu Deus? Se você conhece o teu Deus, você não precisa ir atrás de outras coisas. Você não precisa de outra força. Você só precisa ter comunhão com Deus, para saber que a vitória é tua. A vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, tudo que nós vemos na Bíblia nos leva para Deus. Deus é eterno, Deus é santo, Deus é todo-poderoso, Deus é criador dos céus e da terra. Deus tem um lugar preparado para nós e não importa o que aconteça. Jesus disse: vocês não devem ter medo daqueles que apenas destroem o corpo. Temei antes os que destroem o corpo e a alma também. Vamos estar de pé, irmãos. O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Então isso fala de trabalho, isso fala de dedicação, isso não fala de ficar quieto. O povo conhece o seu Deus. Fala de um tempo difícil, em que grandes perseguições virão. É um tempo parecido, porém muito pior do que esse de agora. Em que a nossa fé será colocada à prova de maneira tremenda.
Mas o povo que diz que os violadores da aliança, aqueles que a aliança deles é só quando tudo está bem, a aliança deles é só com prosperidade, é só com saúde, é só com coisas grandes na terra. Mas o povo que conhece o seu Deus não viola a aliança, ele permanece fiel. Põe a sua mão no seu coração para orar pela sua vida. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos deu, para podermos meditar na Tua palavra. Eu peço ao Senhor agora, por todas estas vidas que me ouviram aqui, que estão me ouvindo, Senhor, à distância, Senhor, que eles possam, Senhor, abrir o seu entendimento e que essa palavra possa, Senhor Deus, ter espaço na vida de cada um deles. Senhor, que eles deixem de lado as suas convicções pessoais, deixem de lado, Senhor Deus, as tradições e os dogmas humanos, e eles recebam, Deus, o conhecimento de Ti, para saber, Senhor Deus, como agir. Que eles possam, Senhor Deus, de maneira sobrenatural, extraordinária, milagrosa, Senhor, sobreviver e prosperar confiados em Ti, porque Tu és o único Deus verdadeiro. Pai, eu entrego cada um em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.